Você chegou a ter dúvida depois que foi ordenado padre, tá há 10 anos? Teve um momento de dúvida ou se encontrou e é isso? Como que funciona? Porque imagino que todo mundo às vezes tem algum tipo de dúvida, né? A tua é em relação a isso ou em relação a outras coisas? A dúvida que eu sabia que eu poderia ter, eu tentei tirá-la antes. Que é, vai que eu me apaixono lá dentro. Exato. E eu vou querer sair. É. Então o que eu fiz? Eu tinha uma menina que eu era apaixonado por ela desde os 11 anos de idade. Mas aí conhecendo a fé católica ali com 13, 14 anos, rapidinho, eu entendi que um namoro cristão deveria ser ali com 18 anos. Eu tinha colocado isso na minha cabeça. Esse negócio de namorar muito cedo não vai levar a lugar nenhum. Então quando eu tiver 18 anos, vou namorar. Só que detalhe, descubro que quero ser padre com 17. E não tinha namorado. Putz. Aí o que eu fiz? Eu não vou entrar desse jeito não. Quando eu tinha certeza já. É. Quando eu já tava convicto ali. Aí eu falei, pensando no e se, né? e se lá... Eu tava muito convicto. Já tinha até meio... Eu tava disposto a esquecer essa menina, que eu gostava dela. Mas aí eu falei, não. Pra mim discernir, eu vou propor um namoro com ela. É uma pessoa que eu gosto desde os 11 anos. Eu tô com 17. Desde os 11 eu gosto dela. Eu vou propor um namoro com ela. Vou falar a verdade. Se ela aceitar, pra mim vai ser uma experiência válida. E nessa experiência eu vou, de fato, tomar uma decisão. Mas você não falou assim pra ela? Sim. Falou assim, vamos namorar. Não. Se for horrível, Não. eu viro padre. Se for bom, a gente continua. Olha essa pressão na vida da Não, pessoa. eu quis dizer pra ela o seguinte. Mas você entendeu? Sim. Não, eu tentei deixar claro pra ela o Né, seguinte. Anitta? Né? Aí... Eu quis deixar pra ela assim. Eu quis ser verdadeiro. Tenha uma vocação em jogo. E se você perder nesse relacionamento é por causa de Cristo, tá. é por causa da igreja. Eu não queria enganá-la. Entendi. Eu não queria que ela fosse enganada nessa relação. Eu queria que ela soubesse o que estava acontecendo. Eu tô pensando em ser padre, mas não tenho certeza. E o que ela te falou? Ela topa, claro. É mesmo? Claro. Desafio, né? É. E assim, com ela, sempre muito bom, a gente nunca brigou, uma menina maravilhosa. E com ela eu me sentia pleno. Mas depois eu me sentia vazio. Eu me sentia que faltava alguma coisa. Foi então que eu, em 3 meses, eu creio que foi suficiente para mim decidir e entender que aquele não era o meu caminho. Então eu fui mais sincero com ela, disse, olha, já me decidi, agradeço pelo tempo que você me fez crescer, mas eu vou seguir minha vida, você vai seguir a sua. E ali me decidi a ser religioso. Então essa foi uma dúvida que eu tirei antes. Entendi. E foi importante, Vilela, porque durante o meu processo, claro que chegou esses questionamentos, só que eu já tinha resolvido. Então para mim foi tranquilo todos os processos que eu vivi de falar, não, isso daí eu já tirei da minha cabeça já tem um tempo. Entende? Tive essa chance e Depois, Vilela, um dos meus grandes questionamentos, eu acho que aí a gente já pode entrar naquela questão das 4 da manhã. Sei. O que acontece? Um dos grandes questionamentos das minhas grandes crises foi em relação ao sono. É mesmo? Por quê? Porque eu entro no convento dormindo até meio-dia. Como assim? Eu era aquele Uma vida moleque. assim. Eu era aquele moleque. Dormir tarde e acordar tarde. Dormia tarde e acordava tarde. Sei. Eu era esse daí. Jogava videogame até tarde, Sei. ou então tava na rua até tarde. E depois dormia tarde e acordava muito tarde. Quando eu entro no convento, 5:30 da manhã tem que acordar. Pra mim, super cedo. Pô? Só que a gente dormia às vezes 11 da noite, ou seja, pouco tempo de sono. Mas detalhe, na época que eu entrei, tinha que todo mundo acordar 1 hora na madrugada para ficar diante de Jesus adorando ele, rezando. Então, ou seja, eu já dormia tarde, acordava 1 hora na madrugada e acordava super cedo. Poxa. Aí essa foi a minha maior crise dentro do convento. Eu Demorou disse, um pouco pra se acostumar. eu acho que eu não vou dar conta disso aqui não. Porque eu preciso dormir, se eu não dormir não vai dar certo não. Acordar de madrugada. Acordar de madrugada e tal. E aí, Vilela, era questão de tempo, era questão de exercício, era questão de disciplina. Com o tempo eu fui ficando forte, com o tempo eu fui ficando com couro grosso. E, ou seja, acordar na madrugada, acordar muito cedo, dormir pouco não se tornou um grande problema pra mim. Mas claro, dormíamos 6 horas, aí tá bom. 5 a 6 horas era um sono que a gente dormia, mas pra mim era muito pouco. E aí eu já entro na madrugada porque você falou de acordar às 4 horas da manhã, porque aí eu atribuo a isso, Vilela, aquilo que a gente mais gosta é o que Deus tira. O que pra mim era tão caro foi o que Deus tirou. Então, em determinada quaresma da igreja, a igreja sempre tem as suas quaresmas, e você sabe que na quaresma o povo fala, eu vou me abster disso durante os 40 dias. Abre mão de alguma coisa. E a minha quaresma, já como padre, já tinha 5 anos de padre, a minha quaresma era assim, eu vou tirar doce e vou tirar refri. Toda quaresma era isso. Eu falei, cara, eu já sou sacerdote. Eu preciso melhorar esse processo. Eu preciso fazer uma coisa que me ajude mais a me encontrar com Deus, a me relacionar com Deus. Foi então e uma coisa que me custe mais. Porque doce já não estava me custando tanto 40 dias.
Foi então que na primeira hora já veio na minha cabeça, o seu sono. Você pode dar o seu sono a Deus. E eu falei, vou dar o meu sono a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou acordar durante 40 dias, às 4 horas da manhã. E neste momento, irei rezar o rosário que eu rezo todos os dias. Eu já rezava o rosário, vou rezar o rosário diante do Santíssimo Sacramento, às 4 horas da manhã. O rosário são quantos terços? 4. 4 terços. Para alguns 3, mas o Papa João Paulo II colocou o último terço, então são 4. Eu rezo 4. Vilela, tinha tomado minha decisão. Partilhei com o meu superior na época, achou meio loucura, mas permitiu. Depois, partilhei com alguns amigos, acharam meio loucura e falaram, você vai ver que você vai estragar a sua saúde e tal. Alguns amigos meus falaram assim, né? Isso aí não vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, é só 40 dias, vai dar certo. E eu sentia que aquilo podia me ajudar a eu com Jesus, certo? Vilela, tinha tomado minha decisão, de repente eu só perguntei para Deus, será que eu posso só colocar uma câmera para filmar esse momento que eu vou estar diante de Jesus? Porque 4 da manhã, vai que alguém está com insônia, vai que alguém não consegue dormir. E Vilela, eu já tinha... muita gente que acorda também esse horário para trabalhar. Eu tinha feito uma experiência no meu Instagram de às vezes ligar na madrugada, 1, 2 da manhã, e mais de 1000 pessoas apareciam do nada. E eu não aparecia, eu não falava nada. E eu falava, esse povo não dorme? Eu falava... E eu tô acordado esse horário, por exemplo. Pensando nessas pessoas, eu pensei, se a transmissão estiver ali, vai que alguém tá com insônia, pensando besteira, sei lá o quê. Tá num momento difícil. Tá ali, o Frei tá rezando, posso ser uma companhia para ela, mas era uma penitência minha. Vilela, Deus permitiu, filmamos. Na primeira quaresma que eu tinha me decidido a fazer, de repente eu tô lá rezando, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil. Às 4 horas da manhã. 60 mil. Aí beleza, 60 mil. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Loucura. 4 da manhã. Porque veja, as pessoas muitos acham que eu fiz uma live às 4 da manhã para ter público. Mas em quem? Você é da internet. Quem em sã consciência escolheria esse horário? Seria Nunca. loucura. Loucura. Você escolhe 9 da noite, 8 da noite, hora do almoço e tal. Vilela, 60 mil. Aí na outra semana, 90 mil. 120 mil. 150 mil. Eu não tô acreditando. Foi chegando no meio, 20 e poucos dias, 200 mil. 230 mil pessoas. Até que naquela primeira, nós já batemos o recorde de 317 mil pessoas ao vivo, assim, nas minhas redes sociais só. E eu entendi que aquilo que Deus estava pedindo para mim, na verdade ele iria pedir a mesma coisa que pediu para mim, para um monte de pessoas. Porque depois eu fui descobrir, Vilela, que Jesus acordava de madrugada para orar. Era uma prática de Jesus. Ele ficava a noite inteira em oração, ele saía na madrugada para rezar e falar com seu pai. Então o pedido que Jesus fez para mim, ele fez para inúmeras pessoas. A madrugada fomos descobrindo que é um horário de muito poder, ou seja, é onde você não tem o WhatsApp chegando, é onde você não tem interferência das pessoas, todo mundo está dormindo, praticamente a maioria dos casos, um silêncio no seu bairro. É um horário onde você se conecta com Deus, onde você dá o seu primeiro horário para Deus. Então a gente percebeu que na madrugada tem uma coisa diferente. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.